Amém. Glória a Deus. Boa noite para cada um de vocês. Não sei se vai sair alguma coisa não. Eu sei que eu vou gostar. Glória a Deus e vai acabar. Obrigado. Eu sei que vai ser desse jeito. Que satisfação. Vamos lá, né? Deus mandou falar, vamos falar, né? Lá em Jeremias 18:2 fala assim, ó. E o Senhor Deus me disse: desça até a casa da casa onde faz o pote de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui de encontro ao oleiro, trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo na mão, não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outra vez conforme queria. Amém. Eu só vou explicar isso aqui para vocês no final, porque eu vou começar aonde tudo começou, infelizmente, né? Dia 31/5, eu comecei a sentir os sintomas do Covid. Fiz um exame e deu negativo. Se deu negativo, eu gritei: uhul, glória a Deus! Né? Foi uma gripe, fui embora para casa. Eu e minha esposa, feliz. Foi uma gripe. Vou tomar um Vicpirena, um chazinho e vai estar tudo bem, né? Mas não foi bem assim. No dia 4/6, foi 3 horas da manhã, eu comecei a sentir falta de ar. Eu, como quero ser o super-herói da casa, não falei nada para minha esposa. Entrei dentro do carro, liguei o ar do carro e fiquei lá, respirando o arzinho do carro, que estava bom. 3 horas da manhã. A minha esposa levanta, me vê dentro do carro e fala: o que você está fazendo aí? Eu olhei para a cara dela, não sou muito de expressar o que eu estou passando, e falei: me leva para o hospital. Não estou dando conta mais de respirar. E aí começou tudo. Fui para o regional, muita gente me ligou, não soube falar no telefone. Por que eu estava fazendo lá? Eu só sei que começou com a gripe. E lá faltou tanto oxigênio para mim, gente, que eu não vi o tempo passar. Eu vi uma irmã minha chegando, irmã de sangue, falando assim para mim: se eu fazer um chazinho para você, você bebe? Aí eu olhei para ela e falei: bebo, é lógico, aí eu vou beber para sair daqui. Tomar água aqui que já está muito seca a garganta. É lógico que eu bebo. O chá é ruim, credo. E eu tive que falar para ela que estava muito gostoso. E nisso o tempo passou e eu não tive mais noção do que estava acontecendo. Eu escutei só uma mulher falando assim para mim, e eu acho que era enfermeira: a sua vaga da UTI deu certo. Eu olhei para a cara dela e falei: eu não pedi vaga, eu não pedi UTI, está errado, está errado. E nisso o meu psicológico começou a trabalhar comigo, e eu fiquei na mão de Deus, literalmente. Eu saí daqui falando assim, ó: eu não vou voltar. O Senhor me conhece, Deus, eu não vou voltar, eu não vou voltar. Se me entubar, eu não vou voltar. E nisso Deus não me respondeu nada, não falou nada comigo. Quando eu saí lá fora, eu vou cortar algumas partes, gente, porque é muito grande. Mas quando eu saí lá fora, eu vi a minha esposa e meus filhos. E ela falava assim para mim: ó, como que não volta, gente? Eu quero que você volte, eu quero que você volte. Eu falei: tá bom, eu vou voltar. Eu vou, desse jeito eu volto. Eu quase falei pro povo do SAMU: vocês escutou, né? E eu falei para Deus assim: a única imagem que eu quero ver. E fechei o olho. Daqui para Goiânia, acabou meu oxigênio do SAMU. Eles não viram, não foi nem culpa deles. Foi tanta coisa que aconteceu.
E eu comecei a respirar o ar-condicionado da van. Eu nem reclamei, eu já estava ficando ruim, sem oxigênio. Cheguei no H-Camp, os médicos brigou com o povo do SAMU, que faltou oxigênio para mim. E uma enfermeira, uma médica chegou em mim e falou assim: o senhor Luciano? E eu com o olho fechado. Eu falei assim: sou. Aí ela: o que aconteceu com você? E eu: não sei. E com o olho fechado. Aí ela falou: espera aí um pouquinho, só vai entrar se eu mandar. E eu aqui: ai, por favor, manda logo, não quero ficar aqui mais. Aí ela mandou eu entrar. Chegando lá, fiz todos os procedimentos e eu com o olho fechado. Eu falei para Deus: Deus, eu só quero ver, quero saber da última imagem que eu vi, foi da minha família. Um médico chegou em mim e falou assim: senhor Luciano, o senhor conhece o TI? Eu falei: só para os filmes, os Avândias. Nem sei se ele riu. Aí ele: vou falar como é que é a UTI para o senhor. Faz barulho, é gelado, muito barulho, muito, tá? E eu quero que você mantenha a calma. O senhor é ansioso? E eu falei: não, eu que inventei a ansiedade. Eu sou muito ansioso. E com o olho fechado. E nisso eu brincando, e a reação assim por dentro de mim estava me matando, tudo por dentro estava me matando. E onde chegou a parte mais ruim, eles entrou comigo na UTI porque eu senti que ela estava gelada, e eu com o olho fechado. Ele falou assim, ó: primeiro procedimento, arranca a roupa dele, tá bom? E coloca o soro tal, faz isso, faz aquilo outro. E eu com o olho fechado, e eu ficava assim: não, Deus, o senhor vai me levar? O senhor não vai deixar eu passar por isso. Não, eu não. E foi feito todos os procedimentos, arrancaram a minha roupa, e eu chorava muito mesmo. Eu até soluçava. E quando eles falaram assim para mim: seu Luciano, nós vamos tirar sangue da sua veia e vamos colocar uma fralda no senhor. Gente, para quem é homem isso é o fim. Para nós que é ser humano, usar fralda, sabe? Eu fiquei assim primeiro assim pensando, um bebezão, um grandão usando fralda, sabe? A minha mente não parava, eu ficava louco. E pro outro lado, que vergonha. Não, eu usando fralda, meus filhos sabiam que eu uso fralda, não. E eu começava a chorar. O médico chegou em mim e falou assim: sou Luciano, o senhor tem problema de vista? Aí eu: não. Ele falou: desde que o senhor chegou, o senhor não abre o olho. E eu falei para ele: eu queria só sentir aquela última imagem que eu saí de Itaberaí, foi a minha família. Ele falou assim: abra o olho, seu Luciano. E eu: não. Ele falou assim: seu Luciano, abra o olho. Eu abri o olho. Quando eu abri, tinha 12 pessoas olhando assim para mim, eu de fralda. Aí eu fiquei assim: ai meu Deus, foi tudo encolhendo em mim. Aí eu peguei e falei assim: eu não estou passando, é um sonho. Eu sei que alguém vai me beliscar, alguém vai falar alguma coisa comigo, e eu vou acordar e vou falar assim: oi, eu em casa. Não foi bem assim. Eu abri o olho, eu vi eu de fralda, as pessoas tirando sangue de mim, e muitas pessoas falando assim: vamos entubar ele, com 75% do pulmão. Eu jurava que era 25%, tanto que estava faltando oxigênio. Eu: com 25% não pode entubar com 25%. As pessoas: o senhor está com 75%, eu não, 25% não. Eu posso ouvir o Deus é bom? Eu falei para Deus: Deus, não deixa eu viver assim não deixa eu viver assim, eu prefiro que o Senhor me leve. Se eu já fiz tudo o que tinha de fazer, me leva. Eu vou estar meu coração confortável com tudo isso. Folha grande, né, gente? Eu só sublinhei o que eu vou falar. E nisso começou a minha saga na UTI. Primeiro dia, não dormi. Segundo dia: sou Luciano, vamos te dar banho. Como falar não banhar? E eu falei: não quero banhar não. A enfermeira falou assim: o senhor acha que o senhor vai ficar limpinho sozinho? Aí eu não queria banhar. Ela encheu um saquinho d'água, furou ele, tirou a minha roupa e jogou em cima da maca assim, ó. Eu chorava tanto. Eu falava assim: Deus, por que isso?
por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não trabalhei direito? Não fiz a sua obra direito? Falei para Deus. Eu reclamei tudo que eu tinha reclamado para Deus, eu falei. Deus, era por quê? Porque aonde eu falhei que não deu certo, eu conserto, eu peço perdão às pessoas. Se eu feri, me perdoa. E começou eu e Deus nada, não falava nada comigo. Depois de tomar banho, a minha felicidade foi ter que usar talco, gente. Eu senti o cheiro aqui, talco, pompom, e eu fiquei assim, meu Deus, não estou acreditando. Depois de velho, usar talco, pompom. E aí, eu fiquei primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia. Uma psicóloga chegou em mim e falou assim, Sr. Luciano, o senhor quer falar com a sua família? Uma palavra que nunca pensei que ia sair da minha boca. Não, não quero. Ela falou, por quê? Porque pela minha família, eu sou o Superman. Aí ela olhou para mim e falou assim, o senhor é o Superman? Eu falei, sou. Aí ela falou, o senhor descobriu que o senhor não é? E eu descobri. E chorava. Eu falei, eu não sou Superman. E nisso eu falava assim, Deus, por que isso tudo? Por que eu tenho que banhar aqui? Por que as pessoas têm que ver o meu corpo? Por que eu não quero conversar com a minha família? Nisso tudo, gente, eu ia me matando por dentro. E Deus não respondia eu, não falava nada. No domingo, eu conversei com a minha família. Ela chegou em mim e falou assim, com quem nós vamos conversar hoje? E eu chorando, falei, com a minha família. Que é a única que precisa de mim, que estava sentindo falta de mim. Liguei para eles. Meu coração acabou. E Deus nada de conversar comigo. No quinto dia eu já estava fazendo birra para Deus. Também não quero conversar com o senhor, já não quer conversar comigo. E nisso a reação do meu corpo, eu fui travando as mãos, travando as pernas. Eu não conseguia mais mexer minhas pernas. No sexto dia, o médico chega em mim e fala assim, Sr. Luciano, eu quero te falar uma coisa muito boa. Eu falei, pode falar, o senhor pode banhar. Eu posso banhar sozinho? Ele falou, pode. Eu posso lavar meu corpinho sozinho? Ele falou, pode. Aí eu, tá bom. Quando eu fui sair da cama, as minhas pernas não correspondiam. Precisei de um morenão chamado Marco, ele que me carregou. Louvado seja o Marco, né? Ele me carregou pela UTI. Gente, e assim, UTI é fralda e pronto. E eu jogava um lençolzinho assim, falando, me leva a cobrir do Marco. Ele me levava até no banheiro, eu fazia minhas necessidades. Infelizmente, ele teve que me limpar, ele teve que me dar banho, e ele teve que lavar a minha barba. E falava assim, ó, Sr. Luciano, a sua barba tem história? Eu falei, tem história. Ele falou, pois é, aqui na UTI não pode. E eu chorava, só chorava. E nisso ele me carregou, levou para a cama, colocou fralda de novo, e colocou os equipamentos todos em mim. E nisso eu falei para Deus, não quero viver assim. Não quero viver as pessoas me levando para o banheiro, as pessoas me limpando. Eu não quero viver assim. Eu acredito que eu sou um homem saudável. E Deus nada. E eu falei assim, ó, Deus, eu não aguento mais. Não quero mais essa vida. Foi na hora que meus equipamentos parou. E eu senti uma mão pegando no meu braço. E ele falando assim, agora sim eu converso com você. Agora você desistiu de você. Agora é eu. Agora as coisas totalmente vão mudar para você. Eu falo desse jeito, gente, que parecia que eu estava conversando com Deus assim, ó, e eu chorava, eu falava, mas o senhor não queria conversar comigo, agora quer? Ele falou, sim, porque você desistiu de você. Ao vaso de barro. Para Deus você pode estar trincado, você pode estar quebrado. Ele vai lá e ó, faz tudo arrumadinho
tira isso que não presta, esse aqui não dá certo, isso aqui de jeito nenhum, e constrói um vaso novo. E ele falava assim para mim, eu não me ouvi, parecia que ele estava conversando comigo. Vou te dar vestes novas. Aí eu ficava assim, tem alguém conversando comigo? Eu não podia sair falando para médico, falando para enfermeira. E nisso, todo dia eu queria ligar para minha esposa, conversar com ela. Era um segundo que para mim era muita coisa. Era uma velhinha fininha, bem pouquinho, que eu estava assim, ó, a minha família. Foi na hora que eu precisei ter foco. Opa, eu preciso sair daqui. Não é o meu fim. E o engraçado, gente, quem conhece o Toninho aí do Kids? Ó. Eu acordei de madrugada e falei assim, eu estou perdendo a minha voz. A voz foi ficando muito ruim. E o jeito é imitar o Toninho, falar do Toninho. E eu comecei, oi, eu sou o Toninho. Aí o enfermeiro passou bem na hora que eu falei, ele ficou me olhando e eu olhei para ele, ele olhou para mim, eu baixei a cabeça assim, aí ele saiu, quando ele saiu eu fiz... Gente, as paranoicas, a UTI faz isso com a gente, E eu pensava assim, ó, já que eu não tenho outro remédio, eu vou ficar aqui mesmo, vou conversar com Deus, que agora Ele quis conversar comigo. E nisso, gente, chegou de madrugada, eu comecei a escutar vozes falando assim, ó, Pai, o Senhor conhece o Luciano, o Senhor conhece a semente dele, Pai, o Senhor conhece aquele neguinho, Pai, eu preciso daquele neguinho aqui, Pai, eu preciso do meu esposo aqui. Gente, eu escutava várias vozes, eu abri o olho assim, não via ninguém, só enfermeiro para cá, médico para cá, e eu ficava assim, alguém está orando, e eu fechava o olho de novo, e eu escutava, Pai, vê o que ele plantou, olha o que ele fez, e eu ficava assim, será que eu estou ficando doido? Será que eu estou ficando paranoico? E nisso Deus me deixou eu ver, sabe, me perdoa do jeito que eu falo, mas assim, eu vi minha mãe, ela olhava para mim, e orava muito para mim, sabe, muito. Até esses dias eu fiquei sabendo, ela falou para Deus assim, Deus me leva no lugar dele, ele é novo, ele dá para fazer muita coisa ainda, eu já fiz tudo que tinha para fazer. Minha mãe descobriu que Deus não barganha com ninguém, Deus não faz moedinha de troca. Ela até falou isso para mim, eu falei, viu, mãe? E nisso, gente, Deus foi tratando meu coração. Foi falando muito no meu coração. O pastor Rafael falou uma frase aqui, ó. Que é uma frase que eu fiquei ali escutando ela. Como o Toninho aceita supimpa. O véu foi rasgado de cima a baixo. Você tem acesso livre a ele. Você pode falar, Deus, eu estou aqui. Eu preciso do Senhor. Quem sou eu sem você? E eu ficava assim direto, Deus, eu sei que eu não sou ninguém, mas eu sei que eu posso fazer a diferença, me deixa eu ficar mais um pouco. Eu vivia falando desse jeitinho com Deus, e Deus sempre falava assim para mim, o que eu tenho, você não precisa saber, se você saber, você não aguenta. E eu ficava assim, gente, Deus está conversando comigo, agora eu não quero sair daqui não. Teve uma hora que eu não quis sair mais da UTI, porque Deus falava tanto, que eu ficava assim, ó, nossa, Deus é demais, Deus está do meu lado aqui, desses médicos chegar perto de mim. Tinha uma enfermeira, uma médica chamada Sara, todo mundo viu um boletim que saiu aí, que eu fui entubado, foi ela. Não tenho nada a ver contra a Sara, tá, perdoa, não tenho nada a ver, mas a minha esposa chega e fica assim, E eu não sabia que eu estava sendo entubado, mas saiu, o Luciano estava sendo entubado, está sendo sedado, e eu lá bem bom, fazendo voz do Toninho, já conversando com as pessoas, brincando com as pessoas, e todo mundo aqui morrendo. Gente, o ano da intercessão.
estou no lugar certo, estou na igreja certa. O que eu fiquei sabendo de pessoas que parou o que está fazendo para orar por mim, Deus faz isso para a gente. Mesmo que eu estava nessa correria toda, eu sou líder do ministério de homens, com muitos homens que me ajudam. Eu estou no Kids com o Toninho, estou no Escudeiro da Fé, pastor Marco e o Hugo. E fora o social que a gente faz. Quer dizer, e líder da Rede Amarela junto com a minha esposa. Menos que você está fazendo muita coisa, não significa que Deus está conversando com você. Se você não ajoelhar, não ir para o secreto, só você e Ele, não adianta nada. Eu compreendi isso. Amargamente compreendi isso. Ele precisava falar comigo. E eu falava assim, Deus, precisava disso tudo. Precisava de parar, eu desse jeito, com Covid. Eu olhava para todo mundo, um povo ali doente, eu falava, eu não, sou Superman, já falei, eu não vou. Então eu fui. Luciano, você cuidava? Não. Está aí minha esposa de prova. Então assim, Deus sabe a hora certa de parar a gente. Sabe a hora certa de conversar com a gente. Falei que era rápido, viu? Já estou do outro lado. Quando eu recebi o diagnóstico de falar assim, Luciano, você pode levantar, tomar banho? E eu fui carregado. No terceiro dia eu falei para o Marco, eu vou andar, me deixa eu andar. E eu fui carregado de novo, muito mal, mas carregado. No terceiro dia eu falei, Marco, eu vou andar. E ele foi me ajudando, eu fui andando, passo por passo como criança. Eu fui dependente de Deus, literalmente. Deus me ajuda, coloca forças para mim. Foi na hora, foco, força, e eu tá tendo força para andar. Eu comecei a andar da UTI, se vocês verem meu boletim, o Luciano tá andando, tá brincando, tá conversando, não era isso tudo também não. Eu falei para minha esposa, não é isso tudo também não. Tinha muita coisa que eles não deixou eu fazer, jogar pimbolim não deixou, isso eu até reclamei. Então assim, e eu comecei a ter força, comer aquela comida, Deus me perdoa, mas o ruim, sem sal, sem nada. E eu falei assim para Deus, ó, o Senhor me trouxe aqui, o Senhor queria conversar comigo, o Senhor está conversando comigo, tudo bem, mas eu não sou obrigado a comer essa comida ruim. Fazendo bico para Deus. E Deus falou assim, pede. E eu fiz prova dele, pedi. Deus, eu quero comer 3 pão de queijo e um café. No outro dia chegou 3 pão de queijo e um café para mim. Vocês acham que parou por aqui? Não, fiz prova de novo, estava bom? E eu falei, Deus, não é duvidando do Senhor. Ó, gente, e eu pensei que era a Elane e o Fred mandando os trem para mim lá no hospital. Olha, eu fiquei assim, será que esse povo não tem alguém que é amigo de alguém aqui dentro, está falando que eu estou com fome e está mandando para mim? Olha a minha cabeça, duvidando de Deus. E eu falei, Deus, eu quero um pão com ovo. Pão com ovo veio no outro dia. Comi um pão com ovo que eu chorava. As lágrimas caíam no pão e eu falava, não foi o Senhor que me deu esse pão com ovo. Não foi. Eu vou pedir mais. Até eu falei para minha esposa, açaí, não era açaí, era creme de cupuaçu, gente. Eu ganhei. Tanto que Deus estava cuidando de mim. Tanto que Deus estava nos pequenos detalhes cuidando de mim. E eu ficava assim, ó, gente, eu posso pedir tudo. Deus, eu quero sair daqui. Eu estou bem. Aí o médico passou, eu falei assim, doutor, eu estou bem? E aí ele olhou assim, um pouquinho, Luciano, e virou as costas. E eu vou continuar aqui ainda, Deus? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer falar comigo? Deus só queria uma coisa de mim, que eu adorasse Ele. O que eu fiz? Eu dei Micael Felipe, comecei a cantar. Vocês acham que eu vou cantar? Não. Também nem tanto. Vocês pensou que eu ia cantar, né? Mas eu fazia assim, ó. Como eu não sei, como o Covid, ele faz a gente perder muito a noção e eu esqueço muito das coisas, por isso está tudo anotado. E eu ficava assim, Deus, aquela canção, aquela.
E ficava só assim no nananã. Nananã, 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 nananã. Até Deus pegou e falou assim para mim: eu tenho uma canção para você. Eu quero que vocês escutem ela. Ela mudou a minha vida lá dentro. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta, o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Foi essa música que eu escutei lá. Eu acho que foi anjos cantando para mim. Acho não, tenho certeza, anjos cantando para mim. Tinha uns anjos muito desafinados também lá, não podia falar, reclamar. E tinha várias músicas que Deus falou assim, ó: escuta essa, soldado ferido, escuta essa, estou mudando a sua história. Lá em Lamentações 3:21 de Jeremias fala assim, ó: trazer à memória o que me dá esperança. Eu falava família, e ele falava assim para mim: sonha mais. Eu falava meus cachorros, e ele falava sonha mais. Eu falei: Deus, eu quero trocar de carro. E ele falou: sonha mais. Quero ganhar mais alma para o Senhor. Sonha mais. Deus, eu queria montar uma cozinha no fundo de casa. Sonha mais. É isso que Deus faz com a gente. Sonha mais, crê mais, ama mais. Não fique isolado. A gente, o ser humano, tem uma mania muito feia. Eu trago até para mim, é se isolar. O pastor Rafael, semana passada, falou: depois que acabou o nosso devocional, você sumiu. Eu me isolei, porque eu estou tomando antidepressivo. Eu sou muito ansioso. Mas isso vai cair em nome de Jesus. E hoje eu falei assim: Deus, eu não vou tomar remédio. O Senhor precisa falar comigo. Essa ansiedade toda eu quero falar com o Senhor. Eu vou subir lá, mas eu não vou sozinho, porque eu sei que o Senhor vai comigo. Quando eu entrei para a UTI, Ele estava comigo. Ele não me deixou hora nenhuma sozinho. Ele segurou na minha mão. Ele falou para mim: você é um vaso. Eu preciso te encher de novo. É por isso que eu precisei te parar. Muitas pessoas falam: Luciano, Satanás estava furioso com você. Eu falo: desde quando ele nasceu, ele é assim. Ele nunca vai deixar de ser furioso. Nunca vai. Deus para a gente para conversar conosco. Tem vezes é na hora de vocês parar. Entra para dentro do quarto e fala: Deus, eis-me aqui. Deus, eu preciso de você. Deus, eu preciso que você me enche.
Deus, o que tem dentro de mim que o Senhor não gosta, arranca, joga fora. Mas eu quero ser usado. Escrevi uma passagem bíblica aqui, Coríntios. Todo mundo, quem torce para o Corinthians, vai ficar feliz. Na carta de 2 Coríntios, Paulo fala assim, 4:7. Nem sei se vou conseguir falar. Temos vasos de barro para que coloca. Temos vasos de barro para que coloca e seja os seus tesouros. Eu não vou conseguir falar, mas Paulo fala assim, ó, que nós seja vasos de barro, que nós, quando entra tesouro em nós, a sua honra é dele, a glória é dele, tudo é dele. Se ele chegou a me parar, se ele me parou, não foi para falar que o Luciano é forte, não foi para falar que o Luciano é bom, porque eu preciso dele, e todo milagre que ele faz é ele. Nós precisamos ser dependentes de Deus, nós precisamos amar mais as pessoas, cuidar mais das pessoas, se render nos pés dele. Eu sei que eu cortei muita coisa aqui, tem coisas que só eu e Deus que sabe disso. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, por ter parado para orar pela minha vida, pela minha família. Cuidaram da minha família, que eu ficava assim, eu pensava que eu não estava nesse mundo. Cuidou tão bem deles. A igreja cuidou bem da minha família. Eu fui honrado, eu fui bem cuidado lá. Hora nenhuma não faltou desrespeito, hora nenhuma eu achei que assim, ó, nossa, vai ser me jogado para os lados e ninguém está nem aí. Hora nenhuma. Deus foi muito bom comigo e com a minha família. Agradeço as pessoas que pôs ajudar nós. Eu não vou falar nomes, que são muitas pessoas mesmo, até de outra igreja. Obrigado mesmo. E obrigado, Semente do Reino, que quando saiu de lá, eu não sabia que ia ter surpresa. Todo mundo estava lá cantando essa música, e eu pensei que eu ainda estava sozinho. Ainda eu pensei, eu só vou encontrar a minha família. O pastor Rafael estava lá me esperando. Ele falou assim para mim, o que você quer fazer agora? Eu vou fazer propaganda para o McDonald's. Eu falei, eu quero ir para o McDonald's, quero comer um hambúrguer. Ele me levou lá contra tudo, todo mundo, a imunidade dele está baixa, não pode, mas eu fui comer um hambúrguer. Me fazia falta, como Deus fazia falta para mim. Quando eu mordia no hambúrguer, eu chorava. Eu falava para minha esposa, é bom, é muito bom sentir isso. O carinho, o amor, a dedicação que foi por mim e pela minha família. Obrigado por cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um. Vamos ficar de pé para orar? Só estava faltando só meu filho, que estava trabalhando. Eu pedi a Deus para esquecer de tudo, mas o pastor Rafael chamou eu para pregar, e eu fiquei, não, mas eu prometi a Deus, foco, força e fé. Esse rapaz aqui, ó, como é que eu vou falar? Ele chegou em mim, como eu escutava muitas pessoas falar da vida deles. Tem pessoas que falou da vida que foi esposa traficante, tem pessoas que recebeu direção de Deus e falava para mim, eu falei, nem conheço esse povo, falava trem para mim. Mas Deus pediu para mim escutar, eu escutava.
Esse rapaz chegou em mim e falou assim, entrou dentro do meu quarto e falou: sou Luciano, tem ninguém vendo, me dá um abraço. Eu abracei ele. Ele falou assim: estou chorando de felicidade. Muitos não saíram daqui, muitos ficou aqui. O Senhor é um vitorioso. Muitas pessoas entubadas, muitas pessoas morrendo na minha frente. E eu fechava o olho para não ver, mas na UTI. E ele me abraçou e quando ele falou: o Senhor é um vitorioso. Estou feliz por Senhor. Depois que ele saiu, entrou uma médica e falou assim: sou Luciano. Ai, gente, e eu peguei uma bactéria e graças a Deus ficou lá. Não faz parte da nossa célula, né? Entendeu? Não podia perder essa, falei, não posso esquecer. Entendeu? Perdi o pastor Tiago. A médica chegou em mim e falou assim: sou Luciano, eu posso te dar um abraço porque o senhor não tem mais nada. O senhor está curado. Amém, né? Eu sei que não ia sair, mas saiu, né? Saiu devagarzinho, mas saiu. Obrigado por vocês, tá? Obrigado pelo pastor Rafael, obrigado pelo pastor Tiago, que cuidou bem da minha família e sempre esteve intercedendo por mim. Se tem um anjo, é o pastor Tiago, tá com as asas toda ferida, toda arrebentada. Ele que cuida de mim, gente.